A paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Vamos lá dar início à nossa série de estudos sobre o Apocalipse de uma forma clara, de uma forma que você possa compreender. Amém? Veja bem, nesse vídeo aqui nós vamos dar início e vamos dar sequência a uma série de vídeos de estudo sobre Apocalipse. E nós vimos no vídeo anterior de apresentação que foi separada a estrutura foi formada a estrutura do livro de Apocalipse em 4 pontos. As 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Hoje nós vamos começar falando sobre as cartas, certo? Sobre a introdução do livro de Apocalipse. A importância da interpretação literal das Escrituras e do princípio de que as Escrituras interpretam as Escrituras. O significado do nome Apocalipse, no grego, que significa revelação, e que resulta da junção das palavras gregas apo mais kalipsis, que em sentido literal quer dizer enviar para longe a sombra ou remover o véu. Para ficar mais claro, significa revelação. Então, é uma revelação do futuro. Importância do estudo da escatologia, né? Muito importante. Importância para a igreja primitiva, mas também muito importante para a igreja dos dias atuais. No livro de Apocalipse, nós vemos as 7 bem-aventuranças para os que estudam as profecias do próprio livro Apocalipse, não é? Então, vamos lá. Nós vamos, em primeiro lugar, ler, né? Apocalipse, capítulo 1. Pegue sua Bíblia e vamos lá, porque a trajetória é longa, mas você é muito bem-vindo a esse caminho que nós vamos começar a trilhar a partir de agora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos, conforme Isaías 11:2, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11:2. Versículo 5, continuando a leitura. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. A fiel testemunha, abre parênteses, profeta, ele profetizava coisas futuras. O primogênito dos mortos, né? O príncipe dos reis, ou seja, rei dos reis, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória, poder, majestade para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta,
que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amados, eu vou abrir um parênteses aqui. As 7 igrejas que essas cartas foram escritas, ela tem 3 sentidos. As igrejas representam toda a trajetória da igreja do Senhor ao longo da sua história. Ela também representa as 7 igrejas reais, literais, que estavam lá, que existiam realmente naquela época. Os estudos de hoje mostram escombros dessas igrejas, né, como era formada, onde é que estava, enfim. E também podem representar ainda a trajetória pessoal do cristão, desde a sua conversão. Então, nós temos 3 sentidos em relação às cartas que foram escritas no Apocalipse, certo? Mas vamos continuar a leitura. Versículo 12 do capítulo 1. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amados, as 7 igrejas descritas aqui pelo Senhor, elas eram literais, elas existiam realmente, né? Então, ela começa a partir da primeira carta. Nós vamos ver aqui de uma forma ampla, mais apurada, por aí, para a gente poder entender, porque é tanto a informação, mas a gente vai conseguir, né? A primeira carta, ela foi escrita a Éfeso. O significado do nome Éfeso é desejável. E diz: e a igreja do amor decadente. É a igreja do amor decadente. É a igreja do amor decadente. É a representação da igreja primitiva que vai do Pentecostes até o fim do 1º século. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, a cidade do culto idólatra a Diana e a Ártemis, e abrigava o famoso templo de Diana, que é considerada uma das maravilhas do mundo antigo. O apóstolo Paulo viveu nesta cidade por 3 anos e nela pregou todos os desígnios das Escrituras. Confira lá em Atos capítulo 20, versículo 27. E aí ele continua aqui no capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Ou seja, Jesus conhece o que fazemos por sua igreja. Ele conhece quando o obreiro trabalha de verdade, quando o obreiro é leal, né? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus.
e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A princípio, nesse primeiro momento, nós já víamos o início da influência das heresias. As pessoas que usam o nome de Jesus em benefício próprio, usam a palavra em benefício próprio, isso já existia desde o início. Mas a igreja verdadeira que ama o Senhor, ela põe à prova esse tipo de falsos mestres. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. O que fazemos, meus irmãos, não substitui o que somos para Jesus. O nosso amor deve estar acima de tudo. Deus conhece as obras aqui falando a esta igreja. Ele diz, eu conheço as tuas obras, que você pôs à prova os hereges, você fez meio monte de coisa, mas acontece que o Senhor não está interessado naquilo que nós fazemos, mas no que somos. Ele conhece quem somos. Então ele diz, tenho porém contra ti, no versículo 4 do capítulo 2, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esse assunto aqui ele também é muito importante, porque ele nos remete a Nicolau, que desejava introduzir na igreja a sucessão eclesiástica e a hierarquia. Há também uma interpretação que, ao meu ver, e é crível também, acreditável isso aí, de que se refere ao diácono Nicolau da igreja primitiva, que teria introduzido uma heresia consistente em um culto a Deus, onde teria lugar a prostituição com a esposa dele, que era inclusive muito bonita. Então, isso é um contexto histórico que também deve ser apurado, deve ser estudado. Mas o Senhor disse, olha, eu tenho contra ti, e eu gosto disso em você, que você tem a aversão, você não gosta da doutrina dos nicolaítas, o qual eu também não admito, também eu não gosto. E aí o Senhor diz, essas obras eu também aborreço. Porém, querido, eu tenho contra ti que tu largou o primeiro amor, que você faz muita coisa, mas acontece que você largou o seu primeiro amor. Ele diz agora, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso já vem falar sobre a redenção e sobre a vida eterna. Nós vemos aqui nessa segunda igreja, literal, ela existia, que já havia um começo para a heresia, né? Já havia heresia naquilo ali. E ela é a igreja do amor decadente, ele lembra do teu primeiro amor, trazendo para nós, os crentes, nós quando começamos a nossa fé, quando começamos a nossa trajetória com Cristo, é uma paixão, é avassaladora, é aquela coisa preciosa que você quer mais, quer mais. À medida que o tempo vai passando, você vai recebendo as dádivas do céu, as bênçãos do Senhor, e parece que vamos acostumando, e parece que a gente vai deixando certas coisas acontecerem, e vai acontecendo, e quando pensa que não, o amor esfria. E a pessoa já está, ao invés de estar focado no Senhor, apaixonado pelo Senhor, está na mesma situação da igreja de Éfeso. Então, é uma qualidade, é uma forma de pensar em alguns tipos de crentes, né? Esse primeiro vídeo nós estamos falando da igreja literal, também da igreja no contexto histórico e também do contexto moral, ou seja, da conduta da igreja. E esse primeiro vídeo aqui, esse primeiro momento, nós estamos falando da igreja de Éfeso, né? Quando o Senhor fala que volte ao primeiro amor. O assunto das igrejas, ela remete às igrejas que representam a história da igreja do Senhor ao longo da história. Então, aquela igreja do comecinho, lá falando de Éfeso, ela estava ali dentro de um padrão do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e com o passar do tempo ela foi se adequando, digamos assim,
ao mundo, aceitando certas coisinhas e foi esfriando aquele primeiro amor, aquela paixão maravilhosa. No contexto histórico, nós vemos isso acontecendo longamente conosco. Também representam as 7 igrejas reais que existiram, elas existiram. E ainda pode representar o caráter de alguns cristãos. Então, nós temos 7 tipos de cristãos nesse caso. Nesse caso aqui, que é o primeiro tipo, que é a igreja de Éfeso, é aquele que começa com muito fogo e no instante se apaga, né? Amados, esse é o assunto desse primeiro vídeo, eu espero ter ajudado. Leia Apocalipse 1 e 2, certo? Que nós fizemos uma leitura aqui, mas você vai acompanhando bem devagarzinho. Assista, ouça esse vídeo várias vezes, porque é a palavra de Deus, sem tirar e nem pôr. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe melhor no seu coração e que a graça e a misericórdia te alcance. Que o instrutor, Espírito Santo, seja o teu mestre, seja o teu professor e que nós tenhamos a presença dele permanente em nós. Em nome de Jesus, eu quero cumprimentá-los e já me despedindo aqui nesse segundo vídeo da série Apocalipse. Forte abraço da missionária.